Queridos irmãos e irmãs, dando-se sequência no Evangelho, capítulo 5, o suicídio é loucura. Então, nós paramos aqui na questão, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, nós já comentamos no vídeo anterior, agora nós vamos dar sequência. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Se nós pararmos para analisar, os maiores incitantes, né? As ideias dos materialistas. Porque muitos têm a coragem de dizer assim, larga de ser besta, não existe vida após a morte física não, morreu, acabou tudo. Olha, queridos irmãos, eu posso dizer uma coisa, que se durante esses quase 35 anos militando na doutrina espírita, se eu não tivesse a certeza do que eu estou aqui falando, aqui eu não colocaria minha cara. E tanta certeza eu tenho, que se não fosse verdade, eu aconselharia todo mundo a se matar. Mas como a realidade é outra, o conselho meu é não se deixar se levar pelos materialistas, pelos pensamentos negativos. Lute, você pode hoje ser melhor que ontem. Não permite angústia, melancolia, ansiedade. Não permita que os outros transformem a tua vida num lixo, porque você pode não ser precioso ou preciosa para a humanidade, mas você é para Deus. Sabe por que você é? Porque Deus mesmo antes de nos criar, simples e ignorante, Deus já nos conhecia. Por isso ele nos criou. E disse um ditado que, de toda a criação divina, o que de mais belo, não vou dizer perfeito, o que de mais belo ele construiu fomos nós. Só que depende de nós gostarmos de nós. Assim nós não devemos deixar nos levar pelas pessoas. Sabe, tem pessoas que se matam porque a esposa o traiu, a namorada o traiu, o namorado o traiu, o marido o traiu. Ora, querida irmã, querido irmão e vice-versa, dê graças a Deus isso ter acontecido. Dê graças a Deus. Passe a ter mais amor em si própria. Sabe por que essa traição aconteceu na tua vida? Porque essa pessoa não te amava. Essa pessoa não gostava de você. Essa pessoa tinha você apenas como uma seringa que usava e abusava de você o quanto queria. Até que um dia essa pessoa mostrou a verdadeira face oculta dela. Então, se ela te traiu, ela mostrou realmente quem é. Se a pessoa foi ingrata com você, é porque ela mostrou realmente quem de fato ela é, ou ele é. Agradeça a Deus terem feito com você e não você feito com ele.
porque você continua com as mãos limpas, enquanto ele continuou com as mãos e a consciência suja perante Deus. Agora, se foi você, você é que permanece com a consciência suja perante Deus. As simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Olha, a covardia moral. Isso é tão sério, a covardia moral, que se nós fosse comentar, nós ficaríamos aqui algumas horas, e essa não é a finalidade. Quando homem de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte. Olha só, queridos irmãos. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Nós temos conhecimento desses fatos no mundo. Quantas seitas religiosas, liderados pelo anticristo, têm levado em massa, vocês devem se lembrar de alguns fanáticos religiosos no mundo que levaram centenas de adeptos, ou até milhares de adeptos, a se suicidarem ao mesmo tempo. No mundo, quantos milhões de cientistas lutam pela eutanásia, que é o mesmo suicídio. No mundo, quantos milhões de empresários pagam para os governos o suicídio em massa à população lícita. E eu já disse o que é suicídio lícito e ilícito. Abreviando. Ilícito é o tiro no ouvido, corda no pescoço, veneno, facada no peito, tiro no peito. Isso é ilícito. E o lícito? E o lícito é a bebida, é o cigarro, é a droga, é a orgia. Eu já comentei em alguns vídeos, não vou comentar mais não. Só que tem empresas que pagam para os governos, pagam para os prefeitos, pagam para os deputados, pagam para os vereadores, o Caixa 2, para implantar nas cidades as fábricas de bebida. Até nas comunidades mais carentes no mundo, no Brasil, vamos falar no Brasil principalmente. Ora, queridos irmãos, vocês vão me dizer que os governantes, não é política, vocês vão me dizer que os governantes não recebem propina dos chefes dos morros, dos tráficos de drogas, para lá trabalharem sossegado o quanto eles querem? E vou mais longe. Vocês acham que os que se dizem responsáveis por guarnições, eu não conheço patentes, você entendeu?
daqueles caveirão no Rio de Janeiro, vocês acham que aqueles comandantes lá, eles não recebem propina dos chefes dos morros para poder trabalhar sossegado? Só que, de vez em quando, o caveirão, ele tem que entrar no morro, gente. Ele tem que fazer ali um barulhinho, você entendeu? Soltar umas bombinhas, soltar uns traques, soltar aquelas pedrinhas que faz tec, tec, tec no chão, para a emissora vir e filmar, para mostrar serviço. Então eles têm que estourar boca de fumo. Aí eles ali, naquele trabalho daquela noite, eles conseguem estourar as bocas de fumo, mas as bocas de fumo já são marcadas para eles estourar. Aí eles estouram aquelas bocas de fumo, aí eles conseguem ali 10 quilos de cocaína, 20 quilos de crack. Mas quantos mil quilos já não foi vendido o mês inteiro? Ah, queridos irmãos, dá licença. Dá licença. Vamos voltar para o tema. Que eles poderiam dizer para desviá-los dessas consequências? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. É o que o materialista, é o que esses cientistas incentivam as pessoas a cometerem. A propagação das doutrinas materialistas, olha só, propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na memória dos que se suicidam. Eu tenho dito que não só os materialistas, como todos os religiosos são responsáveis pela lavagem cerebral na cabeça dos adeptos. Inclusive os espíritas, que têm a responsabilidade de higienizar a mente dos adeptos, não fazem e deixam o adepto ali intoxicado pelas toxinas das trevas e nada fazem. Então é lamentável. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrina assumem tremenda responsabilidade com o Espiritismo. Tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, crente nas leis de Deus. Não é o crente de outra religião, não. Mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam, muito naturalmente se afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Eu me reservo o direito de nem comentar esse item, porque o que me vem à mente, eu vou ter que comentar certos itens que eu prefiro me calar. Então eu vou dar sequência. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desagradável em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente as leis de Deus.
que a doutrina espírita faz? Evoca. Você quer se matar? Se mata. Só que nós não podemos nos esquecer que o livro Céu e o Inferno, obra codificada por Allan Kardec, lá Allan Kardec, ele evoca vários espíritos, inclusive espíritos de seres que suicidaram, para ver se realmente eles morreram ou se livraram dos problemas, ou se eles encontraram o paraíso, ou se eles reencontraram com suas amadas. Olha que interessante. E eles relataram a Allan Kardec horrorosas experiências nas regiões umbralinas. Queridos irmãos, aquelas passagens do livro, do filme Nosso Lar, que mostra o umbral, aquele umbral ali é um umbral fajuto. Não é desfazendo, não. O que quer dizer fajuto nesse sentido meu aqui? É um quintal de casa onde você estende a mão e fala: mamãe, me dá um copo d'água. Aquilo ali é um paraíso. Aquilo ali não se compara nada ao umbral para onde os espíritos vão. Não se compara nada. Se as pessoas soubessem, nem dormiriam. Eu tenho uma história que, se eu contar, as pessoas não dormem. Então, os espíritos, eles vêm contar para os presidentes das casas espíritas séria. Não vão pseudos presidentes evocar espíritos de que se suicidaram, porque não dá certo, não. Queridos irmãos, eu vou ter que meter a língua no dente, eu vou ter que fazer uma fofoquinha aqui. Uma vez, eu fui a uma casa espírita que se dizia séria para tomar passe, para receber passe. Tomar é pelo copo, né? Receber. E chegando lá, me colocaram na roda. Roda de médiuns. Não é aquela roda do atabaque, não. Só que os médiuns estavam todos concentrados. Tá. E teve uma hora que aí começou os trabalhos. E um espírito se manifestou e falou assim: eu era amigo dele no corpo físico e eu quero matá-lo porque eu odeio ele, porque ele me traiu. Eu pensei, foi bom, se eu trair, o momento é propício, né? Eu posso agora pedir-lhe perdão, né? Pensei comigo. O presidente do centro ficou meio assim, né? E eu peguei, falei pro espírito assim. Aí o presidente pegou, se dirigiu a mim e falou assim: Luiz Antônio, o que você tem a dizer ao nosso irmão? Você o perdoa? Eu falei: não. Perdão não é assim, não. Se todos aqui têm conhecimento do livro O Céu e o Inferno, capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras. Ah, queridos irmãos, as pessoas têm, com todo respeito, não sou melhor que ninguém, não. Mas venham falar comigo com conhecimento da doutrina, porque caso contrário eu faço você calar a boca. Isso não é falta de respeito, não. É porque eu não vou perder tempo com quem não tem conhecimento. E quem não tem, assim, não vim discutir, eu vou ensinar. Aí eu peguei e falei: não vou perdoando ele, não.
Eu só vou perdoar ele depois que ele me dizer o que eu fiz para magoá-lo. Como foi que eu o traí? E outra coisa, eu quero saber o nome dele. Eu quero saber onde ele morou nessa cidade. Eu quero saber com quantos anos ele desencarnou e como ele desencarnou. E qual a rua e o túmulo onde ele está enterrado. Ei, queridos irmãos, esse espírito, ele se viu num aperto tão grande que ele começou a gaguejar. Ele começou a gaguejar, ele pegou e falou para mim assim, eu sou o Ronaldo. Eu falei, Ronaldo? Você morou na onde? Não me lembro. Pô, mas como que você não se lembra onde é que você morou? Como que chamava a tua esposa? Não me lembro também. Mas como que você não lembra o nome da tua esposa? Ah, ó, meu amigo. Eu falei, presidente, dá licença. Isso é tudo mistificação. Isso é impostor. E eu não vou ficar aqui perdendo tempo com isso, não. Vocês querem ficar, fique. Mas eu não tenho tempo a perder. E ele gritou lá assim. Aí ele mostrou as unhas dele, sabe? Se você se levantar, eu vou agarrar nas tuas costas e vou andar a cavalo nas tuas costas pro resto da vida. Eu falei assim, faça-me o favor e monte nas minhas costas agora. Isso não é desafio, mas é para mostrar que você é um mistificador, é um charlatão. Você vai enganar outros. Você não vai enganar não, seu espírito de porco. E falei para alguns que estavam lá na roda. Ai, eu tenho um horror esse nome de roda. Se eu fosse vocês, estudava mais, tomava mais cuidado, porque isso aí é um perigo. Isso não é assim. Vocês não estão ajudando ninguém. Vocês estão atrapalhando a vida das pessoas agindo desse jeito. Ah, mas senta aqui para você tomar um passe. Eu tomar passe? Jamais que eu vou tomar passe de vocês. Ah, mas toma passe aqui com o nosso irmão aqui. Aí eu abrandei o coração, sabe? E sentei. Quando eu sentei, meus amigos, o médio segurou nas minhas mãos assim, falou para mim assim, põe as mãos para cima. Aí eu peguei e falei para ele, para que as mãos para cima? Ele falou, para você receber as energias divinas. Eu falei, mas como assim? Porque se as mãos estiverem para baixo, você não recebe as energias divinas. E quanta ignorância, né, meu amigo? Nós recebemos as energias pela glândula pineal, pela hipófise, pelo corpo todo. Não é pela mão para baixo ou mão para cima. E outra, você não vai aplicar passe em mim. Ah, mas por quê? Porque você está fedendo cachaça. Olha o bafo que você está de pinga. Isso eu falei no meio de todo mundo, meus amigos. Eu não tenho papa na língua quando é para falar a verdade. Eu não tenho medo de ninguém. E eu falei pro presidente, eu não vou receber passe com ele porque ele tá bêbado. Vocês não têm vergonha na cara, pôr um bêbado na roda aqui para poder aplicar passe nos outros? E levantei, tomei um copinho de água frutificada e fui embora. É um direito meu. Agora me pergunte se aquele espírito foi atrás. Nós temos que ter prudência, nossos amigos. Não vá nas casas espíritas, porque lá fora está escrito nome de célebres espíritos, não. Analise o que está lá dentro sendo praticado. Porque Jesus disse assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então, às vezes, as pessoas, por ver o nome de um espírito célebre lá fora, é esse aqui.
mas lá dentro você não encontra nada que lembre aquele espírito, que lembre nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus e Jesus nos ampare. Nós vamos voltar outra hora para terminar essa leitura. Que Deus nos ilumine e os fortaleça agora e sempre.